Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês que me ouve nessa semana que começa e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa manifestar a tua presença, transcendendo pela telinha do celular e trazendo paz, prosperidade, trazendo amor, trazendo todas as sementes do bem e plantando dentro do nosso coração, a fim de que elas possam frutificar e que no nosso caminho nós possamos espalhá-las. Espalhe o amor, meu irmão. Espalhe o amor, minha irmã. Vamos embora. A verdadeira revolução é o amor. E eu estou aqui para compartilhar palavras do próprio amor, do próprio Senhor Jesus. Vamos lá, vamos para a nossa breve conversa. O texto hoje para a nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, o evangelista Mateus. Quero ler com vocês o capítulo 13, versículo 24. Diz assim: essa foi outra parábola que contou: o reino dos céus é como um agricultor que semeou boas sementes em seu campo. Enquanto os servos dormiam, seu inimigo veio, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando a plantação começou a crescer, o joio também cresceu. Os servos do agricultor vieram e disseram: o campo em que o Senhor semeou as boas sementes está cheio de joio. De onde ele veio? O inimigo fez isso, respondeu o agricultor. Devemos arrancar o joio? Perguntaram os servos. Não, respondeu ele. Se tirarem o joio, pode acontecer de arrancarem também o trigo. Deixem os dois crescerem juntos até a colheita. Então direi aos ceifeiros que separem o joio, amarrem em feixes e queime-os. Depois guardem o trigo no celeiro. Glória a Deus. Irmãos, o Senhor Jesus trouxe justamente logo depois da grande questão daquela palavra que representa o nosso coração, aonde a semente é plantada, ela pode frutificar, e a semente que é plantada no terreno bom, ou seja, no coração bom, ela frutifica 30, 60 e 100, e ele traz essa parábola para nós. Ele fala, depois contou essa foi outra parábola que o Senhor Jesus contou, e ele está mostrando justamente a questão dos conflitos relacionais que nós teremos. E eu gosto muito dessa palavra porque ela fala justamente disso, de relação, que nós vamos ter joio e depois vamos ter trigo. E eu quero trazer para vocês humildemente essa palavra. Ela começa falando assim, ó: esta foi outra parábola que o Senhor Jesus contou. O reino dos céus é como um agricultor que semeou boas sementes em seu campo. Irmãos, se nós quisermos andar como o mestre andou, devemos ter a mesma atitude que o Senhor Jesus. O agricultor que está falando aqui é Deus, é o Senhor Jesus, ele é a palavra. Tá? Essa palavra do agricultor tipifica realmente o nosso Deus. Em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 6, Paulo fala: Paulo plantou, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. Espalhando ali, falando da grande seara de Deus, a qual nós fomos chamados para trabalhar, irmão. E a palavra fala que o agricultor semeou boas sementes em seu campo. E todos nós temos um espaço de ação, todos nós temos um campo, todos nós temos um raio de ação a qual o Senhor nos deu. Mas o que nós devemos fazer então? Espalhar boas sementes. Espalhar boas sementes, irmãos. Nós fomos chamados de fato para isso. Nós fomos chamados justamente para semear a boa semente. Agora, não é verdadeiramente uma missão fácil. Em Gálatas 6:9, o apóstolo Paulo nos orienta, fala: não nos cansemos de fazer o bem, porque em pouco tempo teremos uma colheita de bênção, se não desanimarmos e nem desistirmos. A grande questão é que muitas pessoas desanimam antes de chegar o tempo da colheita e por isso não colhem, irmão. Muitas vezes tem muita pessoa que ora por um marido, ora por uma esposa, durante muito tempo, vamos dizer, 5, 10 anos, e eu não vou aqui semear, cada um tem um tempo de semeadura de acordo com aquilo que Deus faz. Mas no 10º ano, vamos supor, desistiu. E aí no 11º ano, uma pessoa, um homem, uma mulher que veio e começou a semear, o que aconteceu? Ele foi lá e colheu aquela plantação que foi fruto dos seus 10 anos. E por que isso acontece, irmãos? Pelo simples motivo, porque nós não vemos as coisas mudar. A semente, ela cresce debaixo da terra.
E por isso Paulo fala, e não nos cansemos de fazer o bem, porque cansa, irmão, fazer o bem. Principalmente num mundo totalmente corrompido, onde nós temos visto que as pessoas que estão do lado só praticam a iniquidade e o mal. E dá trabalho fazer o bem. Eu falo isso de experiência própria. Muitas vezes nós queremos agir da mesma maneira, mas nós não fomos chamados. No versículo 20, não fomos chamados para isso, fomos chamados para plantar a semente do bem, para parecer com o agricultor. No versículo 25 ele fala, enquanto os servos dormiam, seu inimigo veio e semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Percebe que o próximo versículo mostra exatamente isso, meu irmão? Por quê? Só se cansa quem está plantando o futuro. Só se cansa quem decidiu verdadeiramente viver a palavra de Deus. Se cansa quem se pôs na guerra, irmão. Olha, enquanto os servos dormiam, servos, estavam servindo. Estavam praticando a boa. E quem veio? O inimigo. O inimigo, ele nunca vai bater, meu irmão, em nós. Ele nunca vai trazer uma ação da parte dele no momento em que nós estamos cheios do leão, da tribo de Judá aqui no peito. Não é no momento que você saiu lá do cultão, que você orou, entregou a vida. Não é no momento que você saiu do seu quarto de oração, não. É quando a vida começa a ficar cansativa, quando começa a ficar monótono, rotineiro, cansativo. Ele vem apresentar o prato, irmão. Ele vem apresentar justamente ele vem plantar a semente dele. E essa semente, o joio, representa discórdia, representa tudo que é de ruim, tudo que vem de Satanás, tudo que vem para nos desviar justamente do propósito. Irmãos, quero ler com vocês Provérbios capítulo 14, versículo 4, porque a palavra do Senhor fala assim, ó, um curral sem bois não dá trabalho, está sempre limpo. Em compensação, pela força do boi, há abundância de colheita. Ué, Alisson, você está falando de joio e trigo e colocou boi no meio. O boi fala justamente do animal que representa o serviço. Um curral sem bois não dá trabalho. É isso que o proverbista vem nos chamar, porque ensina duas coisas esse Provérbios. É verdade, irmão, um curral sem bois não dá trabalho. Por quê? O que acontece num curral sem bois? Ele fica limpinho, o boi não chega para descansar, e muitas vezes podemos usar aqui de forma que quem quer as coisas muito perfeitas, quem tem, por exemplo, o perfeccionismo como alvo, nunca vai aceitar nada menos do que o perfeito. E talvez ele possa olhar para o curral dele, talvez ele possa olhar pela plantação dele e não ver como o joio, não ver como o boi, como uma boa coisa, como uma boa realidade a ser vista, mas fala que pela força do boi há abundância da colheita, ou seja, é pela força do boi que nós vemos a nossa colheita se aumentar, e isso se aplica diretamente, justamente, à questão do papel que o joio faz em nossa vida, que o joio tem em nossa vida. Por quê, irmãos? Eu vou completar. Logicamente, o joio, ele vem para nos relacionar com eles, tanto que o que acontece? A palavra fala no versículo 26, quando a plantação começou a crescer, o joio também cresceu, os dois cresceram juntos, irmão. E são esses relacionamentos que nos moldam. Deus usa o relacionamento difícil justamente para moldar a nossa vida, o nosso coração, para que nós venhamos a ter um comportamento parecido do que o Senhor Jesus. Vocês percebem que as obras do Senhor Jesus, a mulher do fluxo de sangue, o gadareno, todos eles tinham bastante dificuldade. Aquele gadareno, aquele homem, ninguém conseguia se relacionar com ele, ninguém, prendiam ele em correntes e o trancavam no cemitério, mas o Senhor Jesus foi atrás dele. Por quê? Porque ele acreditava que depois de totalmente curado, o relacionamento dele com outras pessoas vinham mostrar o poder de Deus. E muitas vezes Deus permite que relacionamentos ruins, que o joio seja plantado, mas eles crescem e eles se tornam imperceptíveis. Qual que é a diferença do joio com o trigo, Alisson? O joio, ele não se dobra, ele cresce ereto. O trigo, ele se emborca quando vem o vento, quando vem a tempestade, e fala muito ao nosso coração.
Mateus capítulo 5, versículo 4, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles será o reino dos céus. Anarria, aquele que se dobra, é a etimologia da palavra, para a palavra humilde, para a palavra manso, e esses representam nós. Agora nós precisamos entender que os dois vão crescer juntos, e esses relacionamentos vão se usar. Olha, eu quero ler com vocês Provérbios 27, um versículo bastante conhecido que todos já ouviram, que fala o seguinte, diz assim, ó, como duas lâminas de ferro ficam mais afiadas quando são esfregadas umas com as outras. Assim, dois amigos que discutem seus problemas com sinceridade acabam mais amigos e mais maduros do que antes. Aqui está usando a expressão amigos porque está na versão viva, mas é assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o homem. Não necessariamente precisa ser amigo, porque ser amigo do joio, de fato, é muito difícil. E o que acontece? Nós precisamos entender, nós precisamos compreender que nesse momento os relacionamentos eles vão vir com uma finalidade. Porque, irmão, muitas vezes além de afiar aqueles instrumentos do campo que eram usados para cortar, que eram usados para aparar, que eram usados justamente para trazer uma expectativa a nós de melhoria, de trabalho na colheita, eles também eram usados para passar um no outro, para quê? Para tirar a sujeira. Sim, e por isso um ferro afia o ferro. O princípio justamente era para trazer limpeza, mas eles acabavam se afiando um ao outro. Você percebe por que que o Senhor deixou que os dois crescessem juntos? Ou você acha que o joio foi plantado na nossa colheita, no nosso campo, sem a vista do nosso Deus, sem que o nosso Deus pudesse ver, sem que o agricultor... E o que nós devemos fazer? Os servos, no versículo 27 do agricultor, vieram e disseram, o campo está que o Senhor semeou, olha, o campo que o Senhor semeou, a promessa que o Senhor fez, não está combinando o cenário, as boas sementes está cheio de joio, de onde ele veio? Irmão, converse com Deus, essa é a grande questão, converse com Deus sobre o que você está vendo, sobre o que você está observando, converse com Deus sobre o seu coração, Senhor, o Senhor me fez para amar, mas eu estou justamente nesse momento, sentindo que há muita ira, muita raiva no meu coração. Senhor, como que eu faço? Senhor, como que eu vou fazer? Como que eu posso me proceder? Converse com o Senhor, irmão. Converse com o Senhor sobre toda a plantação. Você foi chamado para ser cooperador do Senhor. E o que nesse momento é o momento da oração, é o momento que a ferramenta da oração entra em vigor, irmão. Nós precisamos compreender que essa ferramenta ela vai ser bastante utilizada. Tem joio, pai, tem maldade, tem algo que está acontecendo. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1, Paulo fala, nós fomos chamados a ser cooperadores de Cristo. Ou seja, irmão, Deus não vai trabalhar sozinho. Nós fomos chamados a uma obra, uma plantação, a algo a qual Ele vai nos orientar. E olha o que Jesus fala assim, ó, olha o que Jesus fala. Um inimigo fez isso, respondeu o agricultor. Eles perguntaram, devemos arrancar o joio? Perguntaram uns servos. Olha, irmão, Deus quer mostrar a origem do problema. Um inimigo fez isso, respondeu o agricultor. E eu gosto da expressão um inimigo, porque, irmão, nós temos muitos inimigos. Não só o inimigo das nossas almas. Um inimigo. Nós temos Satanás, nós temos o pecado e nós temos o nosso ego, a nós mesmos. Esses três inimigos, o Senhor quer te mostrar qual deles que está o problema. Então converse com Deus e pergunte a Deus aonde que está o problema. Olha só o que Ezequiel fala na sua carta, justamente no capítulo 28, no versículo 15. Ele diz o seguinte: você foi criado perfeito e viveu na mais completa perfeição até o dia em que a maldade achou lugar no seu coração. Está falando do inimigo das nossas almas, do próprio Satanás que espalha discórdia.
Ele é um espírito enganador, acusador e tem várias características, mas esse foi o momento justamente em que Ezequiel retrata quando Satanás foi lançado por um relance de olhar do céu. Ele foi criado perfeito, irmão, e viveu na mais completa perfeição. Só que durante um momento ele deixou que a maldade achasse um espaço em seu coração e ali foi plantado. Deus quer te levar na origem. A origem de Satanás foi a maldade, mas nós temos os nossos problemas e por isso cada um tem um processo diferente, por isso um campo diferente, um coração, um processo. Eu quero repetir: um coração, um processo, e Deus vai te mostrar a origem do problema. Fica firme, não sucumba ao cansaço, à dor, não sucumba ao processo doloroso, porque tem joio, porque tem trigo, porque tem semente ruim, porque está tendo discórdia, porque está tendo dificuldade. Olha, saiba que quando você se torna se coloca no processo, confia em Deus, você aceita o Senhor Jesus, os seus inimigos se tornam inimigos de Deus. Eu quero repetir: os seus inimigos se tornam inimigos de Deus. Eu estou pregando para pessoas que estão bastante cansadas, eu estou pregando para pessoas que não têm suportado a relação, e a intenção de Deus é justamente isso: usar o joio para te curar, para que quando você venha ter um relacionamento sadio, você não venha a sangrar nos demais. Está sofrendo, mas está aprendendo, está doendo, mas está amadurecendo, e a verdade é que ninguém amadurece sorrindo. E o que nós fazemos, Alisson? Devemos arrancar o joio? Arrancar fala de violência, irmão. Eles perguntam, continua na oração, irmão, continua orando. Arrancar fala de uma, sabe? Perguntaram os servos. Não, respondeu ele, se tirarem o jogo, e pode acontecer de arrancarem também. E o que nós fazemos, Alisson? Qual que é a pergunta? Não arranque. Envergonhe o inimigo, mostra para o inimigo que você é uma nova pessoa. Seja o seu inimigo você mesmo, seja o seu inimigo Satanás, seja outra pessoa que está possuída pelo Satanás, e envergonhe o inimigo. Olha o que Paulo fala a Timóteo, fala a Tito, um dos seus discipulados, um dos seus discípulos. Ele fala assim, a Tito capítulo 2, versículo 7 e 8, ele fala assim, e nisto, você mesmo deve ser para eles um exemplo nas boas obras, que tudo o que fizer revele o seu amor pela verdade, e no ensino seja íntegro e sincero. Sua linguagem deve ser tão sensata e equilibrada que se alguém quiser questionar, sinta vergonha de si mesmo, porque não haverá nada a censurar em tudo que você diz. E aí, quem está comigo nessa jornada, hein? Quem está comigo nessa de querer envergonhar o inimigo pela referência? Irmãos, eu sei que nós não vamos ser referências para todos, mas tem muita pessoa querendo ver você desistir do seu processo de construção. E em vez de, meu irmão, de aceitar o prato do diabo, sabe? Aceitar uma pessoa, relacionamentos que não te moldem, que não exigem nada de você, sabe? Firme um grande compromisso com você mesmo, irmão. Deus te levou ao deserto, Deus me levou ao deserto, Deus nos levou ao deserto, justamente para nós construirmos um nosso futuro. Então assuma um compromisso consigo mesmo. De todos que te verem, terão te conhecer novamente, a ponto de você se tornar referência e até mesmo envergonhar. Porque, irmão, eu falei sobre isso. Quem é o original nunca se perdi. Mas quem é original, meu irmão, não perde a originalidade. É isso que eu quero falar. Não se desoriginal, não consigo. Virou uma sopa de letrinhas, me perdoe. Mas não perca a originalidade. A originalidade em nós acaba revelando aquilo que não é original neles. A verdade em nós acaba revelando a mentira. E isso traz vergonha. Por isso muitas pessoas se afastam. Então, sabe, envergonhe o inimigo. E o que vai acontecer, Alisson? Deixe os dois crescerem junto até o dia da colheita. E haverá colheita, irmão. Haverá colheita para todas. E o que acontece nessa colheita? É bem simples, meu irmão. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Deus não deixa se enganar. Aquele que plantar na carne colherá corrupção, morte e ruína. Mas aquele que plantar no espírito colherá vida e eternidade.
Receba essa palavra em teu coração, sabendo que o Senhor olha e dá a cada um de acordo com a sua conduta. Visualize o futuro, visualize a promessa, visualize a colheita, saiba que o Senhor tem uma colheita e saiba que mesmo que a dificuldade seja grande nesse momento e que os problemas, sabe, que as tragédias elas podem aparecer anualmente, que os problemas podem aparecer mensalmente e que até mesmo as dificuldades possam vir a cada semana, a graça de Deus se torna nova a cada manhã, porque em Jeremias 3, capítulo 21, fala: quero me trazer à memória aquilo que me dá esperança. E que é a esperança de uma coisa boa, irmão? Seja bênção para você mesmo, e você será bênção para os outros. E essa misericórdia ela se renova a cada manhã, e esse é o motivo de nós não sermos consumidos. O que quer dizer? Que Deus ainda acredita em você. A cruz, ela grita para nós, ecoando pela eternidade, é um grito de Deus dizendo: eu acredito em você. Deus te ama, meu irmão. Deus te ama, meu irmão. E não deixe que o inimigo, quem foi reprovado por Deus, faça você negar o seu chamado. Eu quero repetir, não deixe que aquele que foi reprovado por Deus, faça você negar o seu chamado. E no final de tudo, na colheita, verão a diferença. Por quê? Então direi aos ceifeiros que separem o joio e amarrem em feixes e queimem-no, e depois guardem o trigo no celeiro. Guardar no celeiro fala de descanso. O trigo, que se revelar trigo, terá descanso, mas o joio será queimado. E aqui fala justamente de um momento de tribulação. Saiba que o Senhor Deus está olhando a todas as ações e Ele sabe exatamente o que faz. Confie no agir de Deus sobre a sua vida e sobre o seu processo. Sobre o seu processo. Confia no processo. Quero declarar sobre a sua vida Malaquias 3,18. Então vocês verão a diferença entre o tratamento que Deus dá aos justos e aos maus, entre os que servem e os que não servem. No final das contas, o Cordeiro tem uma recompensa para o teu sacrifício. Que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos possam ficar com essa breve palavra. A paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.